Fala, turma! E aí, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui o instrutor Pedro. Nós vamos fazer mais uma aula, né? Poder gravar mais uma aula aqui para vocês nesse curso maravilhoso que é o curso de formação de agentes comunitários. E hoje nós vamos tratar um assunto, né, que é sumamente importante, não só para este trabalho, mas para todas as áreas, né, da nossa vida, né, que é trabalhando a educação, nesse caso voltado, né, para a saúde na comunidade, né, para promover e para melhorar a saúde nas comunidades. A educação, como sempre, ela é a base. Ela é a base para uma comunidade, né, para uma nação saudável, né, para uma nação próspera. Então, é sumamente importante que nós possamos tratar de educar, né, as pessoas na base para que nós possamos ter uma população, né, que tende a crescer, uma população, né, que sabe se proteger porque já tem conhecimento, é uma população educada. Então, isso é muito importante. Nós vamos trabalhar um pouco, né, para que vocês saibam como atuar, né, como levar essa educação para essas comunidades, né, e estar contribuindo para o crescimento, né, dessa população, para que tenha uma vida saudável, uma vida boa, né, uma vida em abundância. Vamos lá, diz assim: as ações educativas fazem parte do seu dia a dia e têm como objetivo final contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. O desenvolvimento de ações educativas em saúde pode abranger muitos temas, em atividades amplas e complexas, o que não significa que são ações difíceis de serem desenvolvidas, né? Essas ações, né, que devem ser promovidas por vocês, né, ações educativas, né, elas, ele fala aqui, né, que são complexas, mas elas não são difíceis, porque às vezes você em uma determinada palestra, você leva lá faz uma encenação, né, e sempre, né, eu acho que eu falei nas aulas anteriores, você saber para que tipo de público você está levando essa informação, né, para que você possa saber de que forma você deve apresentar essa informação, né, usando palavras simples, não tentar usar palavras difíceis, usar exemplos do cotidiano daquelas pessoas, né, usando exemplos daquilo que eles têm ali para que eles possam entender e compreender. Essa é a parte melhor, né, digamos assim, porque você leva a informação, mas de maneira simples, e as pessoas absorvem e aí começa a colocar em prática. O enfoque educativo é um dos elementos fundamentais na qualidade da atenção prestada em saúde. Educar é um processo de construção permanente, né? Como eu falei, educação, gente, é tudo, né? Educação que é levar o conhecimento e não só a pessoa ter o conhecimento, mas colocar esses conhecimentos em prática, né? É você receber a informação e saber usar aquela informação. Não basta ter apenas o conhecimento. Por isso que eu falo que quando são feitas essas ações de educação, né, essas ações educativas, a gente precisa levar exemplos, né, usar uma metodologia simples, né, para que as pessoas possam absorver, né, e poder colocar em prática. De nada adianta fazer um evento grandioso, bonito, em que você usa palavras difíceis, em que você usa, né, usa exemplos que aquelas pessoas que estão ali, o seu público não vai entender. De nada adianta, não serviu de nada, porque no final aquilo não vai causar, né, nenhuma mudança, não vai gerar nenhum impacto na vida daquelas pessoas. E o importante aqui é você levar a informação e fazer com que essas pessoas usem essa informação que estão recebendo por parte de vocês. As ações educativas têm início nas visitas domiciliares, mas podem ser realizadas em grupo, sendo desenvolvidas nos serviços de saúde e nos diversos espaços sociais existentes na comunidade. O trabalho em grupo reforça a ação educativa aos indivíduos. A ação educativa é de responsabilidade de toda a equipe. Né? Existem diferentes metodologias para se trabalhar com os grupos. Né? Aquilo que eu falei, a metodologia tem que ser sempre voltada, uma metodologia simples, que vá surtir efeito, né?
que as pessoas possam compreender aquela mensagem que você está passando, né? Toda a equipe, né, que está involucrado nessa saúde, nessa base, né, de saúde, nessa primeiro estágio, digamos assim, né, que é a saúde na comunidade, tem esse poder e dever de poder educar as pessoas, né? Nós somos eternos aprendizes, né? Somos eternos estudantes, sempre temos que aprender algo, né? E nós temos que ser humildes também, porque muitas das vezes nós vamos falar para as pessoas, nós vamos ensinar, mas também nós vamos aprender, porque para que nós possamos levar conhecimento para essas pessoas, nós precisamos ouvi-las, precisamos aprender para que a gente possa bolar a melhor estratégia, a melhor maneira de poder levar a informação para esse povo, sabendo que elas vão receber. Então, cada setor, cada área, cada parte da equipe tem essa responsabilidade de levar essa informação para as pessoas, né, de educar nas consultas, seja na consulta lá no postinho, né, ou seja, na visita que você vai fazer na casa dessas pessoas. Sempre que tiver a oportunidade, você vai estar sempre educando, ensinando as pessoas, por exemplo, sei lá, ensinar as pessoas que o lixo ele deve ser descartado, né, em bolsas separadas, né, vidro em uma bolsa, plástico em outra, aqueles que são recicláveis, separados de uma outra forma, e ensinar que não pode ser jogado, né, ao vento, ao relento, porque leva tempo para se decompor. Então, tipo assim, são informações que vai ajudar. E você ensinando para essas pessoas, eles vão entender que não pode simplesmente jogar o lixo deles ali em qualquer lugar. Vão ter que reservar. Então, é informação dada, né, com simplicidade, com clareza, para que eles possam entender e aplicar nas suas vidas, né? Porque aí vai gerar um impacto não só na vida deles naquele momento, mas para as gerações futuras. Você e sua equipe devem avaliar a que melhor se adapta às suas disponibilidades dos demais membros da equipe, de tempo e de espaço, assim como as características e as necessidades do grupo em questão. A linguagem deve ser sempre acessível, simples e precisa, né? Aquilo que eu falei, essa questão aí de logística, né? Em questão de tempo, do espaço, né? A disponibilidade das pessoas, do grupo que você, né, em o qual você atua, né? Vocês têm que ter esse cuidado, né? Essa perspicácia para poder olhar e dizer assim, não, vamos traçar aqui planos, vamos ver quanto tempo a gente pode, né, naquela visita, né, o que vamos falar, ter sempre um plano traçado, né? E como sempre ele aqui enfatiza, né, a linguagem deve ser sempre acessível. Não adianta chegar lá falando palavras bonitas, né, palavras que você vai fazer uma apresentação e no dia seguinte, né, e no dia de você preparar o seu projeto, né, aquilo lá que você vai apresentar para as pessoas, você pega um dicionário, começa a procurar palavras bonitas, que têm significados bons, mas palavras difíceis, você anota, faz uma bela apresentação, usando um linguajar totalmente, né, de excelência, né, porque usa palavras bonitas, palavras, né, só que aquelas pessoas não entendem, não vão entender aquilo que você está falando, e aí é tempo perdido. Então, por isso, usar linguagem simples, né, prática, que seja compreendida pelas pessoas, para que elas possam colocar em prática a informação que você está passando. É importante considerar o conhecimento e a experiência dos participantes, permitindo a troca de ideias. É aquilo que eu falei sobre a questão de você ser humilde. Né? Você sempre vê com aqueles que têm mais experiência, né? Se você está chegando agora, né, nessa área, para atuar nessa área, tenha humildade de poder perguntar, de poder se colocar à disposição para aprender, né, porque isso, quando a gente faz dessa forma, isso nos economiza tempo, economiza, muitas das vezes, problemas que a gente pode evitar quando a gente recebe uma informação com antecedência. Né, isso estimula a pessoa a construir um processo decisório, autônomo e centrado em seus interesses. As ações educativas devem estimular o conhecimento, o cuidado de si mesmo, fortalecendo a autoestima, a autonomia e também os vínculos de solidariedade comunitária, contribuindo para o pleno exercício do poder de decidir o melhor para a sua saúde. Né? Isso aqui, essa questão de você ter
ter essa experiência de quando levar a informação para as pessoas, você poder dar a oportunidade delas falarem, né, delas poderem se expressar, porque às vezes são detalhes importantes que você, por não ouvir, você deixa passar despercebido. E às vezes você está fazendo um trabalho excelente, mas aquele público, aquela pessoa que você está levando aquele trabalho, ela não está compreendendo, porque você simplesmente não deixou ela se expressar, não sentiu ali, né, como que é a situação real daquela pessoa. Você simplesmente lá chegou lá e quis impor algo, né, que a princípio é bom, é algo bom, né, você está levando conhecimento, levando informações, mas você falou e no final não ouviu, não teve humildade para ouvir aquela pessoa e acabou que perdeu tempo, né? Perdeu tempo a pessoa e você. Porque no final de tudo ela não aproveitou nada, às vezes não entendeu nada, às vezes tinha um detalhe que você precisava saber para que você pudesse adequar aquela informação, dar a informação de uma outra forma, né? Dar um direcionamento diferenciado para aquela pessoa e você não fez. Então, essa é de suma importância, e não só nesse trabalho, mas em todo e qualquer lugar que você esteja. Você tem que entender que ninguém sabe de tudo. Nós precisamos ouvir. Por mais simples e humilde que aquela pessoa aparente para você, ela sempre tem algo para nos ensinar. Tá certo? Fiquem atentos a isso, nesse trabalho maravilhoso que é, né, poder lidar com pessoas. A gente tem que ter essa humildade para poder ouvir. Não há fórmula pronta, né, mas há passos que podem facilitar o seu trabalho com grupos. Inicialmente deve-se planejar a reunião, definindo os objetivos, local, dia, horário, que facilite a acomodação e a presença de todos. Isso aí é algo que já falei sobre logística, né? Você sempre vê o melhor horário, o melhor local, se tem disponibilidade de acesso, inclusive para pessoas que têm dificuldades, seja físicas, né? Pessoas que têm limitações físicas, pessoas que têm alguma limitação auditiva, visual, e aí você tem que traçar, né, um plano em que possa atender a todos, né, que é trabalhar com o princípio da igualdade e também da equidade, né, porque não adianta, a equidade é você tratar os desiguais, né? Tratar com desigualdade os desiguais. Né? E a igualdade é aquele que você trata todo mundo de uma mesma maneira. Mas existe esse princípio também da equidade, porque às vezes existe duas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem duas pessoas, um tem 1,80 m, outro tem 1,50 m. E eles precisam olhar acima de um muro que tem 2 metros. Esse que tem 1,80 m, se você der um banco de 20 centímetros a ele, resolveu o problema dele. Mas se você der o mesmo banco de 20 centímetros para o que tem 1,50 m, não vai acontecer. Então o que é que você tem que fazer? Para o de 1,50 m você tem que dar um banco de 50 centímetros e para o de 1,80 m um banco de 20. Então aí é tratar com equidade. E a gente tem que ter isso sempre em mente, né, para poder atender à necessidade da pessoa. É importante garantir as condições de acessibilidade, né, no caso de existir pessoas com deficiência física na comunidade, né, e pensar em estratégias que facilitem a comunicação, no caso de deficiente visual ou auditivo. É isso que eu falei. Né, tratar com equidade, né, as pessoas. Se tem pessoas com problema auditivo, se tem pessoas com problema visual, você tem que dar um jeito, né, de levar a informação para essas pessoas, para que eles também possam receber essas informações e possam aplicar no seu dia a dia, né, na sua comunidade. Não se esquecer de providenciar o material que será utilizado durante a atividade e, se necessário, convidar com antecedência alguém para falar sobre algum assunto específico de interesse da comunidade. Isso é muito interessante e muito bom, né? Essa questão dos preparativos, né, você tem que ter tudo que você vai usar, tudo, providenciar tudo para que não falte nada no dia. E, se possível, se você vai falar sobre saúde bucal, digamos, leve um dentista, gente, porque quem tem autoridade para falar sobre saúde bucal é o dentista. Né? Não adianta eu ir lá falar sobre saúde bucal se eu não entendo dos detalhes, né, do cuidado com a boca. Então,
quando você vai falar de um assunto e você leva alguém que tem autoridade, né, alguém que é formado na área, alguém que as pessoas dão mais credibilidade, as pessoas escutam melhor essa pessoa, as pessoas recebem a informação de uma forma melhor, né, e essas próprias pessoas têm técnicas para poder levar a informação da maneira mais simples possível, né, para aquele público que vai estar ali atendendo, né, atento a essa palestra. Né? Vai ter situações que você vai ter que dar informações de algo que você talvez não tenha esse conhecimento aprofundado, né? E você vai explicar para as pessoas, né? O básico você pode fazer, mas quando for algo mais profundo, algo que precisa de mais detalhes, né? Que precisa de mais informações, você leva assim, convida, né? Dá um jeito de conseguir alguém que tenha um conhecimento aprofundado nessa área, porque dá mais credibilidade àquilo que está falando, àquilo que está sendo apresentado. No grupo, ao compartilhar dúvidas, sentimentos e conhecimentos, as pessoas têm a oportunidade de ter um olhar diferente das suas dificuldades. A forma de trabalhar com o grupo, também conhecida como dinâmica de grupo, contribui para o indivíduo perceber suas necessidades, reconhecer o que sabe e sente, estimulando a sua participação ativa nos atendimentos individuais subsequentes. Isso aí é importante, que ele já falou, é ouvir, gente. Nós temos que ouvir. Todo momento da nossa vida nós temos que saber ouvir. Por quê? Às vezes a solução do problema que você tanto está ali batendo a cabeça para descobrir, para achar uma... Às vezes você escutou alguém que está ali dentro naquele âmbito, naquela área, naquela situação, e a pessoa começa a falar, e ali naquela conversa que você tem com aquela pessoa, você encontra, né, a solução do problema. Então, temos que ouvir, temos que sentir, né, saber o que aquelas pessoas estão sentindo, o que aquelas pessoas pensam a respeito daquele determinado assunto, o que elas já sabem acerca daquele determinado assunto. Isso é muito importante, essa questão de poder ouvir o outro, de poder sentar, ouvir, e aí você, né, vai poder ter uma ideia, conseguir de uma forma, né, dimensionar o tamanho do problema, como vamos atuar, como vamos agir, de que forma vamos levar essa informação. Tudo isso é necessário, né? Tudo isso você só conseguirá fazer isso se você souber ouvir as pessoas, né? Fazer essa dinâmica de grupo em que todo mundo se manifesta, em que um escuta o outro, e assim nós vamos sempre avançando para o melhor cuidado das vidas das pessoas, né? Dessa comunidade. Desenvolver atividades educativas faz parte do processo de trabalho de todos os membros da equipe para o desenvolvimento de atividades educativas. E recomenda-se, vamos lá ver o que é que recomenda: divulgar uma etapa que não deve ser esquecida, espalhar a notícia. Se você vai fazer uma ação, sei lá, uma ação social, uma palestra sobre higiene do corpo, e aí a primeira coisa que você tem que fazer é preparar material de divulgação e espalhar, né? Fazer esse trabalho para que a notícia chegue nas pessoas, nos lugares com mais difícil acesso, nos lugares mais distantes, para que essas pessoas possam vir a esses lugares, né? A esse local que você marcou, para que possam receber essa informação, tá certo? E sempre usando um linguajar fácil, simples, porque nem todo mundo vai poder vir naquele dia. Então, as pessoas que estão ali, elas serão responsáveis por receber aquela informação sua e poder levar e distribuir para as pessoas que não puderam estar naquele momento. Então, isso é importantíssimo, né? Usar exemplo de coisas que existem na comunidade, né? Usar um palavreado simples, o palavreado, a língua que o povo tem costume de falar ali, né? Usar os termos que eles usam para que eles possam entender. A gente vê muito isso nesse atendimento com pessoas, às vezes, como médico, às vezes a gente vai fazer atendimento em algumas comunidades e se você não tiver, não ouvir a comunidade para você saber, porque às vezes eles se referem a uma parte do corpo que você nunca ouviu falar, mas eles se referem e todo mundo lá conhece, menos você. E se você... uma horinha que você conversa ali com alguém, as pessoas começam a lhe dar informações, né? E essas informações são importantes. Né? Quantas e quantas vezes a gente chegou num consultório e a pessoa chega e diz assim: eu estou sentindo uma dor no mucumbu. E aí, se você nunca ouviu ninguém falar sobre isso, né? Se você não ouviu aquelas pessoas e saber que esse palavreado eles usam para dizer que está sentindo uma dor na região lombar,
você não vai conseguir atender essa pessoa, né? A não ser que, né, ela vai, claro, vai levar a mão, vai indicar, mas é muito mais fácil quando você escuta as pessoas, porque você, sei lá, você não fica perdido. Quando a pessoa chega e fala uma palavra dessa, você já sabe, tá sentindo dor nas costas. E vai na região lombar e assim vai. Então, é necessário a gente ouvir, conhecer, saber, sentir como é a vivência daquelas pessoas, a forma que eles se comunicam, tudo isso é importante. Realizar dinâmicas que possibilitem a apresentação dos participantes e integração do grupo, quebrando a formalidade inicial. Isso também é muito bom a gente, quando se vai fazer algo, né? Quando vai levar, quando vai fazer uma palestra, alguma coisa, e aí chega, tá aquela tensão, né? Todo mundo ali apreensivo e tal, sem saber como é que vai acontecer. Então, quando você realiza alguma dinâmica, quando você faz alguma brincadeira, né? O famoso quebra-gelo que as pessoas falam também, você termina deixando as pessoas mais à vontade, mais descontraídas, aquele momento, né? E passa a ser um momento de brincadeira, mas que as pessoas estão consumindo ali o que você está falando para elas, estão recebendo a informação, estão digerindo essa informação, né? E certamente são informações que vão ficar gravadas, que vão ficar guardadas na mente delas. Né? Agora, quando é aquele negócio engessado, né? Aquele negócio que não tem essa interação, esse relaxamento das pessoas, fica difícil das pessoas ouvir, das pessoas entender, das pessoas compreender e receber essa informação da forma que deveria. Apresentar o tema que será discutido, permitindo a exposição das necessidades e expectativas de todos. A pauta da discussão deve ser flexível, podendo ser adaptada à necessidade do momento. É aquilo que a gente já falou sobre essa questão de atender de forma que você atenda a todos, né? E aí tem que ser flexível. Não adianta você chegar numa determinada comunidade e dizer assim, olha, nosso plano é esse. Nosso plano aqui é fazer uma ponte nessa comunidade, mas de repente a comunidade não tem um rio. E aí, você vai fazer ponte para quê? Então, tipo assim, tem que ser flexível. Você chega com um projeto, chega lá, não, mas aqui não precisa de uma ponte, aqui precisa de uma escadaria, digamos. Tá entendendo? Então, tem que ter essa flexibilidade para que você possa ouvir as pessoas, mostrar o seu projeto, elas vão ver e vão dar suas opiniões. E você vai entender a necessidade daquelas pessoas. Às vezes o que você está levando é maravilhoso, é ótimo. Mas o que elas precisam é algo totalmente diferente. Então, tem que haver essa flexibilidade de estar aberto a poder receber né, não é nem críticas, né, mas a opinião daquelas pessoas. Estimular a participação de todos. Isso, tem que enfatizar, tem que, né, empolgar as pessoas a participarem, porque se todos estão comprometidos, né, com aquilo que você tem passado, com aquilo que você acredita e com aquilo que é melhor para eles, esse negócio vai fluir muito rápido, né? Algo que quando todo mundo abraça a ideia, né, quando são mais pessoas com aquele mesmo intuito, com aquele mesmo objetivo, as coisas vão acontecer muito rápido. Pode ter certeza, né? Quando é só um lutando, só um tentando fazer algo, é difícil, né? E eu gosto de sempre falar de ditados, né, populares, porque são sabedorias que as pessoas falam e é verdade, né? Diz que uma andorinha só não faz verão. Então, você sozinho é você sozinho. Agora você com uma multidão de gente, aí sim, aí é muita força. É muita gente para poder buscar um mesmo objetivo. E vai acontecer. Vai acontecer. Identificar os conhecimentos, crenças e valores do grupo, bem como os mitos, tabus e preconceitos, estimulando a reflexão sobre eles. A discussão não deve ser influenciada por convicções culturais, religiosas ou pessoais. Né? Isso também é importante, porque existe, né, nós vivemos, né, num estado, num país que se diz laico, né, estado laico, e cada um pode acreditar em quem quiser, no que quiser, e a gente precisa respeitar essa decisão das pessoas, né? Você vai apresentar ali o que você tem para mostrar para aquelas pessoas, né? E tem que descobrir, saber no que elas acreditam, né? Saber quais são esses mitos, né? Que ele fala aqui, tabus, preconceito, coisas que eles, né? Às vezes tem
tem um tabu de alguma coisa que, tipo assim, isso precisa ser quebrado, só que a gente precisa levar com cuidado, precisa mostrar para aquelas pessoas que aquilo que eles acreditaram uma vida inteira era algo, era uma ilusão, era algo que não existe, né? Era algo fantasioso que foi criado. Então a gente precisa ter cuidado, mas sempre tendo cuidado de não impor, né? Porque você acredita diferente, porque você tem uma religião, talvez você segue uma religião diferente da deles, e aí às vezes você quer impor, né? Porque você acredita que a sua é que está certa, e aí você quer impor. E não é assim que funciona, né? Nós temos que primeiro, se você acredita em algo, né? Se você declara a sua fé, digamos, né? Eu, no meu caso, eu sou cristão e eu declaro a minha fé em Deus, então eu procuro dar exemplo, né? Eu procuro dar um testemunho daquilo que eu acredito, né? Viver de acordo com aquilo que eu acredito. E aí, separando isso do trabalho, quando eu vou levar uma palestra para alguém, e é um povo que eu sei que é um povo que não é cristão, a gente tem que ter o cuidado de apresentar, e em algum momento, se você tem um desejo de falar daquilo que você acredita para essas pessoas, fale, mas fale com cuidado, porque elas vão perceber até mesmo isso. Quando alguém chega em um local e tenta ser autoritário, aí pronto, você já perdeu. Né? Certamente ninguém vai lhe dar crédito, ninguém vai lhe dar ouvidos, porque você, né, se tornou uma pessoa que quer impor suas verdades para as outras. Não é assim. A gente tem que mostrar os dois lados e tem que dar exemplo com as nossas vidas. Discutir a importância do autoconhecimento, autocuidado, que contribuirão para a melhor qualidade de vida. Né? Isso aí são também, né, forma de educar as pessoas para que tenham cuidado com a sua própria vida, né? Com a sua vida cotidiana, né? E isso é o básico dos básicos e tem que ser passado para as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não sabem. Né? Existem lugares, né, pelo menos eu, como morei em outro país, existia comunidades em que as pessoas passavam de semanas e até mais sem tomar banho. E era a cultura deles. Né? Mas aí a gente, quando ia nessas comunidades para levar, né, sobre palestras, né, por meio da saúde, a gente falava da importância do banho, da necessidade que o corpo tinha de ser, né, limpo. Então, eram crenças deles, mas a gente levava lá, né, baseado na saúde, explicava, mostrava para eles que era necessário. Né? Então, a gente precisa. Existem lugares e ainda existem lugares assim, aqui no nosso país, em que pessoas, né, não sabem como cuidar do seu próprio corpo. E a gente precisa ensinar, a gente precisa, você que vai ter esse contato com as pessoas, você precisa ensinar, você precisa falar, né, sempre com cuidado para não terminar ferindo, magoando essas pessoas da forma que você vai falar, né? Usar as palavras certas da forma certa. Abordar outros temas segundo o interesse manifestado pelo grupo, né? Aquela questão de você ouvir as pessoas, isso vai lhe direcionando para fazer certas coisas. Você começa a ouvir as pessoas e aí você percebe que elas têm necessidade de algo a mais, de algum outro tipo de ensinamento, de algum outro tipo de discussão, e aí você só vai saber se você ouvir essas pessoas, né? Facilitar a expressão de sentimentos e dúvidas com naturalidade durante os questionamentos, favorecendo o vínculo, a confiança e a satisfação das pessoas, né? Essa leitura, né, que as pessoas fazem leitura corporal, né? Às vezes expressões faciais, às vezes alguém está contando uma história para você e de repente você faz uma cara de espanto, de medo, né? Às vezes a pessoa está falando de uma doença e você se espanta, você faz aquela cara de medo. E aí a pessoa já começa a conter, a se conter e não termina não contando tudo que queria. Por quê? Porque percebeu que você com as suas expressões, você está assustando ela e ela pode pensar que é algo terrível e não prefere nem saber. Então, haja com naturalidade, né? Seja empático, escute, preste atenção, dê ouvidos. Quando as pessoas estiverem falando com você, olhe no olho dela. Né? Não mude o foco, não fique fazendo outra coisa quando as pessoas estiverem falando com elas. Dê atenção, olhando nos olhos, que aí vai gerar empatia e confiança. A pessoa vai poder contar tudo aquilo que está sentindo, né? E você vai poder atender da melhor maneira possível essa pessoa. Neutralizar delicadamente e firmemente as pessoas que eventualmente queiram monopolizar a reunião, pedindo a palavra o tempo todo e utilizando de forma abusiva, além daqueles que só
comparece às reuniões para discutir seus problemas pessoais. Isso acontece muito, muito, muito em todos os dias, em todos os lugares. Né? Isso não é raridade. Sempre tem um ou outro que querem ser como diz os mais antigos, só quer ser merecido. E aí quer falar mais que todo mundo e termina roubando todo o tempo, né, daquela reunião, daquele momento em que você está ali para poder tirar as dúvidas de todos. Termina uma pessoa monopolizando, falando todo o tempo todo, né? E aí você precisa ter a sabedoria de perceber isso e neutralizar essa pessoa, né, de uma forma firme, né, mas gentil, para que essa pessoa para que ali não se termine tornando-se uma confusão generalizada, né? Tem que ter esse cuidado para poder dar oportunidade para todas as pessoas que estão ali. Utilizar recursos didáticos disponíveis, como cartazes, recursos audiovisuais, bonecos, balões. Né? Ao final da reunião, apresentar uma síntese dos assuntos discutidos e os pontos-chave, abrindo a possibilidade de esclarecimento de dúvidas. Né? Sempre que vocês for fazer, palestras, reuniões educativas, use todo o material que vocês puderem, todo o material disponível que tiver ao seu alcance. Não economize. Por quê? Porque terá um retorno positivo, né? Quando você leva informação, principalmente audiovisual, né? Muitas das vezes a gente tem pessoas que têm memória fotográfica e aí você mostra ali um painel ensinando o cuidado que tem que ter com os alimentos, digamos. Primeiro você colhe, depois você lava, depois você ferve e tal. E aquela imagem fica na cabeça das pessoas. Então pode abusar de informações, né? Nesse caso, informações audiovisuais, não poluir o ambiente total, mas abusar, que eu digo, no sentido de levar informações precisas, né? E tudo que tiver ao seu alcance, tudo que tiver disponível para que você possa levar. E no final dessas apresentações, né, como ele falou aí, abrir a possibilidade de esclarecimento de dúvidas. Você terminou, apresentou, fez tudo bonitinho, tudo direitinho, tá todo mundo ali atento, aí você diz, olha, agora nós vamos abrir para que a gente possa sanar algumas dúvidas que vocês porventura ainda têm. E aí abre o espaço para que as pessoas possam falar e sempre tendo aquele cuidado de não deixar que um só monopolize aquele ambiente, aquela reunião, né? Todo mundo possa falar, possa se expressar, né? Para que você possa sanar as dúvidas dessas pessoas. Entre as habilidades que todo trabalhador de saúde deve buscar, desenvolver, estão ter boa capacidade de comunicação, né? Isso é sumamente importante. Né? Você vai tratar com pessoas, se você não se comunica com as pessoas, vai ser difícil, né? Usar a linguagem acessível, simples e precisa. Aquilo que eu falei, você tem que saber como aquelas pessoas conversam entre si naquela comunidade, e para isso você precisa ouvir, né? Para que você possa usar a mesma linguagem que eles têm lá, para que você não fique lá, né, um peixe fora d'água, falando coisas que eles não estão entendendo. Ser gentil, favorecendo o vínculo, uma relação de confiança. Isso, ser gentil, ter empatia, ouvir a pessoa, olhar no olho, isso gera relação de confiança. Acolher o saber e o sentir de todos, né? Não julgue, né, alguém melhor, mais inteligente. Ninguém sabe de tudo, né? Ou sabe tão pouco que não possa ensinar. Então, às vezes às vezes quando a gente chega nesses ambientes, às vezes a gente se julga, né? Olha assim, diz, aqui eu sou o maior, né? Sou o melhor porque eu estudei, eu sei isso, aquilo outro. Não faça isso não, porque nem você sabe tudo, você não é o dono da verdade, e aquelas pessoas que têm ali, por mais simples que sejam, elas sempre têm algo para nos ensinar. E se a gente souber aproveitar, né, esses momentos, muitas das vezes nós saímos de lá pessoas melhores, né, com certeza, e somos mais beneficiados do que elas mesmas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? Ter tolerância aos princípios e às distintas crenças e valores que não sejam os seus próprios. Né? Aquilo que eu já falei. Né? Não adianta nós queremos impor aquilo que nós acreditamos para as pessoas. Né? Nós temos que ouvi-las, temos que apresentar aquilo que nós acreditamos, sim, com cuidado, para que aquelas pessoas, né, de repente, elas se interessam por aquilo que você acredita e querem saber mais, e você vai ter a oportunidade de falar daquilo que você acredita, mas nunca com imposição, chegar impondo, dizendo, olha, é assim, tem que ser assado. Não. Escuta as pessoas, né? Escuta o que elas pensam, o que elas acreditam. A ação ou atividade educativa pode e deve ser realizada
por qualquer membro da equipe de saúde. Por isso é necessário, além de conhecimentos técnicos, habilidade de comunicação, conhecimento das características do grupo ou da população. Isso aí, gente, é algo que às vezes a gente entende que tem pessoas que são sim mais introvertidas, são pessoas que não são tão dadas, mas a gente precisa tratar, a gente precisa treinar isso aí, né? Para poder desenvolver, conseguir desenvolver essa facilidade, né, digamos assim, de poder iniciar uma conversação, de poder se comunicar com as pessoas, de poder passar a informação correta de maneira efetiva. Então isso aí a gente pode, não só pode, mas deve treinar isso aí para que você possa estar realizando seu trabalho com excelência. E é isso, né? Mais uma vez, espero que vocês tenham compreendido, né? Que vocês possam absorver aí o máximo que a gente, né, de informação que a gente passa aqui, tá certo? Que Deus os abençoe e até a próxima aula.